já estamos com o senador, então vamos lá dar as boas-vindas ao senador Omar Aziz. Bem-vindo, senador. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado a vocês por convidar. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Gerson Severo falando. Essa ADIM foi aquela ADIM impetrada pelo Partido Solidariedade, que se dispôs a atender a bancada do Amazonas. Como é que o senhor viu a decisão do ministro e as articulações que foram feitas, inclusive, sob a sua liderança da bancada, não é isso? Aquela reunião que tivemos aqui na minha residência, em que estava presente o senador da República e deputados, foi quando o deputado Bosco Saraiva ligou para o Paulinho de Solidariedade, porque nós precisávamos de alguém que pudesse assinar um partido político. E o Paulinho da Força se dispôs a assinar essa DIN. Essa DIN foi feita pelo ex-secretário Tomás Ferreira, juntamente com outros advogados. E quando foi sorteado pelo ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira, às 18 horas, nós estivemos com ele em Brasília, colocamos a necessidade da urgência para eliminar, até para que a gente não pudesse sofrer consequências depois irreversíveis. Porque se a gente for esperar o mérito, isso vai demorar um pouco. O mérito é discutido por todos os ministros, e isso poderia acarretar prejuízos irreversíveis. Isso da liminar, que é uma medida cautelar que preserva todos os incentivos e a excepcionalidade da Zona Franca, que era antes dos dois decretos que o presidente fez. O decreto de 35% de redução de alíquota do IPI em todos os produtos e o outro decreto que zerava o IPI do concentrado, que tirava daqui empregos diretos e indiretos, que tirava grandes indústrias multinacionais como a Senador, embora, como o senhor bem ressaltou, é uma decisão liminar, portanto ela é frágil ainda, eu lhe pergunto, a bancada seguirá mobilizada e vigilante aí para explicar para o Pleno do Supremo, quando essa questão for pautada, essa importância e a constitucionalidade do modelo Zona Franca? Está me ouvindo? Oi? Pode fazer o... Ok, senador. Estamos ouvindo, viu? Pode falar. Agora caiu. Oi, Gerson, está me ouvindo? Alô? Oi, Gerson. Alguém está me ouvindo? Pode falar. Eu diria frágil. É uma medida cautelar. É o que nós tínhamos que fazer nesse primeiro momento, porque o presidente se comprometeu com o governador e com outras pessoas a não mexer com a Zona Franca. Pelo contrário, mexeu. Bolsonaro, você vê, olha só, Gerson, tem gente que fica dizendo que ele fez isso para retalhar a mim e ao senador Eduardo. Se fez isso para retalhar a mim e ao senador Eduardo, prejudicando 4 milhões de pessoas que moram no Amazonas, é uma medida pequena. Você está entendendo que você não tem nem adjetivos para falar sobre essa medida. Ela pode ser liminar, mas há um entendimento constitucional na liminar. Ele preserva o que está na Constituição. Cabe a todos nós, da bancada, o governador, o prefeito, todos aqueles, a indústria, as entidades que representam a indústria, agora, depois de dar as informações que ele vai pedir e depois que encaminhar a PGR, a AGU, a gente fazer o trabalho de casa, conversar ministro a ministro, e creio que nós vamos ter a maioria para não permitir que a Zona Franca seja prejudicada. Rodrigues aqui na bancada junto com o Gerson. Agora, aí a partir de agora, quais são os próximos passos? A gente espera que a partir de então essa liminar ela deva passar por alguns trâmites, né? Também a liminar
É uma decisão cautelar. Foi o que nós pedimos no primeiro momento. A decisão de mérito, ela vai ser discutida com todo o pleno do Supremo Tribunal Federal. Ali vai ter que discutir com o ministro Fux, com o André Mendonça, com o Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o relator da matéria. Se ele dá liminar, dificilmente depois no relatório dele será contra o que ele escreveu agora. Correto? Dificilmente isso vai acontecer. Eu mesmo, depois vai conversar com a ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, Barroso e outros ministros estão lá, que sempre foram acessíveis a conversar com a gente. Eu conversei com eles todos durante a CPI da Covid, mais de 6 meses, nós tivemos conversas praticamente diárias, porque muitas decisões foram tomadas a nível de Supremo em relação à CPI da Covid, e isso fez com que a gente tivesse conversas abertas. Então, eu, sinceramente, eu creio muito que o Supremo é um poder moderador, é um poder que ele modera as decisões constitucionais. E o que fez o ministro hoje, com essa liminar, foi moderar o entendimento que a Constituição tem sobre preservar a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus. E aí eu não creio que algum ministro vá fugir dessa regra, sinceramente eu não vejo. Mas, como você está dizendo, a partir do momento que ele pedir informações da PGR, pedir informações da AGU, ele pedir informações do Ministério da Economia, nós também estaremos dando informações ao mesmo tempo, para que lá na frente, e aí eu espero que demore um pouco, né, que isso passe, esse governo, e que a gente não tenha sobressaltos futuros, porque as decisões que o presidente Bolsonaro tomou junto à equipe econômica do governo federal foi para prejudicar a Zona Franca. Olha, o Lula foi presidente 8 anos. Eu me lembro que teve um senador da República aqui que prometeu até agredir fisicamente o presidente Lula. O presidente Lula nunca fez um movimento para prejudicar a Zona Franca de Manaus. Então, nós temos que pensar muito nisso, olhar isso com muito carinho, porque sobressaltos nós vamos sempre ter. E aí não adianta dizer que tem o herói, fulano foi o herói, ciclano. Não. Nós estamos fazendo a nossa obrigação, e a obrigação minha como senador, do Eduardo, do Plínio, dos deputados federais Bosco, Marcelo, do Sidney Leite e do deputado Zé Ricardo, que estiveram com o ministro, é esse. Agora é procurar os 11 ministros. Eu estarei segunda-feira em Brasília, né, alerta nesse sentido, vou passar a semana toda em Brasília, para que a gente fique olhando. E essa é uma decisão que nós vamos tomar. Semana que vem devo chamar uma reunião da bancada para que a gente possa discutir a estratégia de manter essa liminar até o dia do julgamento do pleno, que aí você vai julgar o mérito, e a gente dirimir as dúvidas que muitas vezes alguns economistas que assumem um lugar no governo federal queiram ter contra a Zona Franca de Manaus e acabar com essa insegurança jurídica que é criada pelo governo federal cada vez que edita um decreto. O decreto era simples, é isso que nós pedimos, excepcionaliza todos os produtos que têm processo produtivo básico. Foi isso que foi feito. Nessa medida cautelar que foi dada pelo ministro, das garantias constitucionais. Agora, o papel nosso, da bancada, do governador, do prefeito, de todas as lideranças sindicais, tanto trabalhadores como empresariais, é o convencimento dos outros ministros. Não vai ser difícil fazer esse convencimento, até porque essa excepcionalidade ela já existe, é constitucional, e a interpretação que o relator dessa matéria dá nessa liminar deixa muito claro isso. Então, eu creio que pode demorar um pouco você discutir o mérito, mas creio que no final vai prevalecer o que a Constituição prega e, como moderador, o Supremo Tribunal Federal irá manter essas vantagens comparativas para a Zona Franca de Manaus. E sabe muito bem os números da Zona Franca, domina aí e o que isso significa nas contas do Estado. São 3 meses já nessa insegurança. O senhor acha que o Estado teve prejuízo? O senhor vislumbra como recuperar esse prejuízo? Ainda em relação, por exemplo, ele mantém as vantagens comparativas do PPB.
mas não fala sobre os novos PPBs, novas indústrias, novos segmentos para ser instalado. Por isso, nós temos que apressar esse julgamento para dar garantia de aprovar novos projetos, implantar novos projetos. Vocês sabem, quem está me ouvindo nesse momento, que com a automação do distrito industrial, você produz mais, fatura mais, mas gera menos empregos. Essa cadeia produtiva é importante ser instalada. Só para você ter uma ideia, a Moto Honda tem em torno de 46 empresas que produzem componentes para a Moto Honda em Manaus. Só a Moto Honda tem. É ter em vista que essas garantias constitucionais, elas precisam ser plenas para não criar insegurança. Nesses 3 meses, tenho certeza absoluta, com essas decisões tomadas pelo governo federal, nenhum empresário de bom senso ele viria para Manaus se instalar, porque não tinha garantia de ter esse diferencial no IPI e outros incidentes sobre o produto final. Com essa liminar, a gente dá tranquilidade para quem já está instalado, mas não dá tranquilidade para quem quer se instalar no distrito industrial. Agora, senador, curiosamente, no meio de tudo isso, nós não vimos a manifestação, por exemplo, de nenhum empresário, como dos políticos, dos entes importantes da política, mas os empresários. Aquela nota da FIAM, por exemplo, julgou foi contra, o senhor não acha, não? Pois é. Olha, eu quero comentar o nosso trabalho, sabe? Eu acho que eu já deixei muito claro sobre minha posição. Eu tenho um lado, meu lado é o Amazonas, não é o Bolsonaro. Agora, tem gente ou teme, tem medo, ou está no lugar errado, deveria ter uma postura de liderança em qualquer setor. Não dá para você entender que uma pessoa que está tirando o pão do seu filho, você ainda aplaudiu um cidadão desse. E um dos maiores prejudicados nesse setor aí seria os concentrados, que um dos donos da Coca-Cola é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Né? Mas deixa eu virar a chave aqui, senador, porque mais cedo o senhor falou, aqui na nossa entrevista, o senhor falou do ex-presidente Lula. E amanhã ele lança a candidatura dele lá em São Paulo. O senhor estará lá? Não. Eu tenho compromissos aqui, eu não tenho como sair de Manaus. Eu estive com ele na terça-feira de manhã, conversamos bastante no evento e fora do evento. É um evento da candidatura do presidente Lula. Eu espero que ele possa ter êxito nessa caminhada dele, trabalhar para isso. Ele não precisa provar ao Amazonas o que ele já fez por nós. Nós temos muitas obras importantes, coisa que eu não vejo nesse presidente aqui no Amazonas, né? Vamos lá. O presidente Lula, ele garantiu mais 25 anos de Zona Franca. O presidente Lula foi quem conseguiu viabilizar o empréstimo para se construir a ponte que liga Manaus a Manacapuru. O presidente Lula foi quem viabilizou o Proama, que hoje abastece praticamente a Zona Leste e Zona Norte toda com aquele projeto que foi com ele. O presidente Lula, ele colocou energia em comunidades que nunca se esperava chegar à luz elétrica. E lá tem uma tomada de luz para o cara ligar lá uma televisão, uma geladeira, alguma coisa. Então, com luz para todos. O Minha Casa Minha Vida nos proporcionou, eu construí, por exemplo, 30 mil casas em Manaus quando eu fui governador. De lá para cá não construíram mais nenhuma. Zero. Não entregaram uma casa nos últimos 8 anos. Né? Então, eu sei como foi importante os programas sociais, de inclusão social, que o presidente Lula fez. E sei também o respeito que ele tem pelos trabalhadores e pelos empresários da Zona Franca de Manaus, que apesar de muitas vezes ter uma oposição forte de amazonenses, né, como foi o caso do senador que fazia uma oposição muito forte, ele nunca retalhou a Zona Franca de Manaus por causa disso. Ele nunca retalhou o povo do Amazonas por causa disso. E todas as vezes que veio a Manaus foi para nos anunciar um novo programa, um novo investimento. O ex-presidente atual já veio várias vezes aqui passear.
passear e mobilizar as suas hostes aqui. O senhor foi vítima de uma ação dessas agressivas quando estava em campanha, estava andando pelo interior do Amazonas. Ontem, o ex-presidente Lula foi vítima de uma armação também, tentaram cercar o carro dele. Já lhe perguntei isso em outras oportunidades, mas vou lhe perguntar de novo nesse momento. O senhor teme esse clima de violência que está sendo instigado por partidários do atual presidente? Não, temer não, porque senão eu não enfrentava o Bolsonaro como eu enfrento, né? Eu tenho uma posição. Brasileiros. O meu lado é um. Oi? O senhor pessoalmente, porque o senhor sempre foi uma pessoa muito aguerrida, né? Todos conhecem esse seu lado. Mas eu digo assim, temer por conflito entre brasileiros, porque é isso que está se desenhando, conflitos entre um povo que é pacífico. Eu já tive, veja bem, eu dei uma entrevista na terça-feira na CNN em São Paulo e falei, olha, eu acompanhei a democratização do país todo, eu lutei pela essa democratização. E na década de 80, naquela luta pelas diretas lá, nós fizemos inúmeros movimentos e nunca houve agressão. Depois veio a eleição no colégio eleitoral que elegeu o primeiro civil, que foi o Tancredo Neves, infelizmente ele faleceu, assumiu o presidente Sarney. O presidente Sarney fez uma abertura enorme. Ele, inclusive, tirou muitos partidos da clandestinidade. Foi o Sarney que fez isso. Então veio a Constituição de 88. Em 89, nós tivemos eleição direta para presidente. E ali, as forças democráticas cometeram um erro muito grande. Houve uma divisão, agressão entre as forças democráticas, aí proporciona a eleição do Collor. Pra você ter uma ideia, lá você tinha o Lula, tinha o Brizola, tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Mário Covas, tinha o Oreste Quercia, você tinha várias candidaturas de centro-esquerda, de progressistas, que defenderam a liberdade de expressão e lutaram contra a ditadura militar. Chegou na hora da eleição de 89, se dividiram. Aconteceu um fato, o Collor ganhou a eleição do Lula, foi a primeira derrota do Lula. Depois, com o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, ele é candidato, fez o plano real, se reelege 2 vezes presidente da República. Aí o presidente Lula perdeu 3 eleições seguidas e vem se eleger em 2002. Em 2002, nós não tivemos, de 2002 até 2010, nenhum sobressalto na Zona Franca de Manaus, enquanto ele esteve na presidência. Então, é uma questão de lógica. Você vê o que pode ser feito para você ter essa coisa. As agressões, do ponto de vista que aconteceu em Tefé, são coisas isoladas, vão acontecer, não tenho dúvida sobre isso. É lógico que eu não irei reagir a esse tipo de... nem vou estar batendo boca com uma pessoa que se levanta e começa a gritar. Não é meu estilo, você nunca me viu em palanque agredindo ou falando mal de uma pessoa. Eu sou uma pessoa que procuro mostrar o meu trabalho. Eu não estou atrás dos defeitos dos outros. Em relação ao Bolsonaro, é claro, ele foi contra a ciência, Manaus não teve oxigênio. Morreu gente aqui por falta de oxigênio, não conseguia respirar. E ele está de braço cruzado, ele estava, de braço cruzado ele ficou. E vem com aquela narrativa dele. Eles têm narrativa para tudo, eles têm narrativa. Se você vê um deles matar uma pessoa, eles vão ter uma narrativa para aquilo. Então, veio com aquela narrativa, não, eu não tenho nada a ver, isso é coisa do governo, da prefeitura, o Supremo decidiu isso. Não é verdade, o Supremo nunca decidiu isso. A saúde e a segurança, ela é tripartite, todos têm responsabilidade sobre isso, governo federal, estadual e municipal. A saúde é a mesma coisa. E depois, se não fosse a CPI da Covid, até hoje eu acho que nós estaremos usando máscara, porque nós obrigamos o governo a comprar vacina, não fez isso de boa vontade, foi na marra, foi a gente pressionando. E ele tem um ódio danado quem tomou essa vacina. Até hoje ele não tomou, não reconhece a vacina. Ele dizia que as pessoas iam virar jacaré, que se o homem começasse a falar fino não era culpa dele, se mulher começasse a criar barba também não era culpa dele.
É uma pessoa que ele agride. Né? E o pior de tudo isso, Gerson, pior de tudo isso é que coloca o Deus no meio disso. Né? Com todo respeito à primeira-dama do Brasil, mas a primeira-dama, ela se ajoelha para orar. Eu estou me ajoelhando para orar pelo entendimento dos poderes. Eu vou pedir para a primeira-dama se ajoelhar para gerar emprego no Brasil, para tirar o país da fome. A primeira-dama usa muito isso e ele utiliza ela para esse tipo de vertente. Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Agora, nós temos livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para a gente. E o livre-arbítrio que ele tem é para fazer o mal, não é para fazer o bem. Então, não adianta falar em nome de Deus. Em nome de Deus, todos nós que somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Então, mas não dá para estar utilizando. Não adianta se ajoelhar, orar, gritar. Né? O ministro Mendonça é eleito, e aí coloca o nome de Deus no meio. Não pode colocar o nome de Deus nisso. Foi eleito porque deu livre-arbítrio para as pessoas votarem ou não nele. Alguns votaram a favor, outros contra. Quando é uma decisão de Deus, sem o livre-arbítrio nosso, é para todo mundo. Então tem que acabar com esse negócio para utilizar. Então eles utilizam muito isso. E tem um pessoal que entra, a grande maioria não vê isso, tá certo? Eu faço um alerta. Não adianta você só orar. Tem que orar, mas tem que trabalhar também. Agradeço a vocês e eu estou à disposição, até não por favor, mas como obrigação minha, esclarecer a população do meu estado. Muito obrigado a todos vocês.